The Project Gutenberg e-book of necessidade de um Ministério de Instrução Pública these e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You make up it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. Title: Necessidade de um Ministério de Instrução Pública. Author: Antônio da Costa de Souza de Macedo. Release date: June 13, 2010. E-book Jogo da Velha 32794. Most recently updated, January 6, 2021. Language: Portuguese. Credits: Produced by Pedro Saborano. Produced from scanned images of public domain material from Google Books. Search, start of the Project Gutenberg e-book. Necessidade de um Ministério de Instrução Pública. Necessidade de um Ministério de Instrução Pública por D. Antônio da Costa. Lisboa. Imprensa Nacional 1868. Necessidade de um Ministério de Instrução Pública por D. Antônio da Costa. Lisboa. Imprensa Nacional 1868. 3. Necessidade de um Ministério de Instrução Pública e a organização do Ministério do Reino em Portugal era um Estado no Estado até há poucos anos. Dizemos Estado no Estado impropriamente, porque melhor diríamos negação do Estado. Negócios, que em outros países constituem 4 e 5 ministérios diferentes, acumulavam-se, por um fenômeno cuja explicação o PES encontrava na carência do progresso, em um único ministério, ligado por um chefe superior, que tinha o direito da ciência inata, e presidido por um ministro, que tinha a obrigação de ser enciclopédico. Uma tal estagnação administrativa no centro do movimento das ideias e das justas aspirações dos espíritos era a impossibilidade governativa. A criação do Ministério das Obras Públicas em 1852 deu o primeiro passo no caminho da descentralização. A reforma posterior de 1859, dividindo o Ministério do Quatro Reino em 3 direções independentes, se não pôde ainda completar a ideia, foi todavia outro passo ousado na organização dos serviços e na facilitação de futuras reformas. O sistema centralizador, abolido em 1859, tinha 3 inconveniências radicais: a falta de unidade nos negócios, a impossibilidade de poder o chefe superior da secretaria estudá-los devidamente, e a centralização nas mãos do ministro de assuntos insignificantes, com prejuízo do regular andamento da alta administração, e com ofensa ao senso comum, que só inventou os ministros para os elevados pensamentos do Estado, para as iniciativas arrojadas e para as resoluções definitivas na ciência de governar. Foi aquele sistema impossível que a reforma de 1859 extinguiu, dispondo assim o terreno para cometimentos descentralizadores mais produtivos e de que ela vinha a ser a experiência e o prenúncio. Segunda, que resultados produziu o sistema das direções? Restringindo-nos à Direção Geral de Instrução Pública, por ser a especialidade que tratamos em este escrito,
cujo intento é patentear a indispensabilidade de um Ministério de Instrução nas condições que havemos de expor, vamos indicar as principais consequências do pensamento que presidiu a organização descentralizadora. 5. A árvore produziu os seus frutos, e a fecundidade da tentativa é um dos argumentos que prognosticam a eficácia do novo ministério. A direção, pondo em prática todos os meios de independência e de ação própria, que constituíam a sua razão de ser, facilitando pela correspondência direta com as autoridades e corporações a expedição e preparação dos processos, e unificando-se nas suas diversas especialidades como ramos da mesma árvore, realizou a ideia da reforma, provando que sem a unidade do pensamento e a independência descentralizadora, que eram as suas bases, impossível seria alcançarem-se os resultados que a administração do ensino público tem obtido há 8 anos. A partir do novo sistema, a organização do ensino primário recebeu um auxiliar na iniciativa local do município e da paróquia, abriram-se as duas escolas normas, fundaram-se 483 cursos noturnos, iniciaram-se as conferências do magistério, publicou-se a reorganização da instrução secundária e do curso do comércio, estreando-se o ensino do desenho, instante necessidade da época, promoveu-se a construção de casas para escolas, promulgaram-se regulamentos para os exames de habilitação, para as jubilações, concursos, suspeições, e para ocorrer a interrupção do serviço, realizaram-se vendas importantes dos livros duplicados das bibliotecas nacionais, e com o seu produto adquiriram-se coleções de livros modernos, verificaram-se 2 inspeções 6 extraordinárias em todo o reino para estudar o estado moral, intelectual e material das escolas primárias oficiais e livres. Prepararam-se em resultado de essas inspeções trabalhos estatísticos, que brevemente hão de ver a luz e servir de base à discussão das principais questões do ensino. Outras providências se verificarão, e ainda outras se dispuserão que não chegaram a receber sanção governamental. Longe de nós o querermos indicar que a instrução nacional corresponda ao que de ela exige o problema do século XIX. No correr deste escrito diremos o que pensamos a tal respeito. Mas uma coisa são as grandes reformas legislativas, outra a execução da legislação existente. O que pretendemos evidenciar é que nem os ministros poderiam estar habilitados para decretar, nem o Conselho Geral de Instrução Pública para estudar e preparar os trabalhos que foram cometidos ao seu ilustrado parecer, se não fosse o sistema descentralizador de uma direção independente, e que os resultados patenteiam a necessidade de caminhar da direção para o ministério, em vez de retrogradar para o tempo que morreu. A esta necessidade só se pode acudir com um Ministério de Instrução Pública. Terceira, a questão fundamental é a conversão da Direção Geral de Instrução Pública em um ministério gerido cumulativamente 7 com algum dos outros ministérios por um só ministro. A ideia não é nossa, é do actual ministro da Marinha, o César Latino Coelho, e por esses apresentada em proposta ao Conselho Geral em data de 21 de fevereiro de 1862. A nossa ideia iria mais adiante, pedindo um Ministério de Instrução Pública independente, mas, não sendo este o momento oportuno, adoptamos a ideia do Ministério Cumulativo.
Entretanto, ainda que a ideia não é nossa, seja-nos permitido sustentá-la, mostrando como esta reforma herde indispensavelmente, e se pode executar, não só sem aumento de despesa, mas até com economia. A criação de um Ministério de Instrução Pública justificam a razões de ordem política, de ordem administrativa e de progresso, diante da necessidade de dar impulso às variadas questões de um dos mais difíceis problemas da governação, se não o mais difícil, o problema do ensino nacional. Para exemplo, aí está o mundo. Tem Ministério Especial de Instrução Pública a França, a Itália, a Práncio, a Áustria, a Baviera, a Suécia, a Dinamarca, a Saxônia, tem a própria Râncio, a própria Turquia e até a Pérsia. Se a Espanha o não possui ainda, já o descentralizou todavia do Ministério da Governação, e se a Bélgica é exceção, é porque o ensino em aquele país modelo se baseia no sistema da ampla liberdade, Eilamde que tem duas direções guerras de instrução correspondentes 8 a um verdadeiro ministério. Ora, Portugal não pode ter razão contra o mundo. O primeiro fundamento, para se aconselhar a criação de um Ministério de Instrução Pública, é a necessidade de colocar à frente do ensino, na sucessiva organização dos gabinetes, um ministro especial. Por escusado teríamos declarar que não tratamos de pessoas, tratamos da questão unicamente na altura dos princípios. A feição característica do ministro do Reino em Portugal, e na maior parte dos países, é a política interna. Torna-se impossível ao ministro que tem a seu cargo a direção da política, da administração, da polícia, da beneficência, da SOD, prestar sério e incessante cuidado às inumeráveis questões da instrução nacional, que pela nossa organização compreende a instrução primária, secundária e superior, as belas artes, as academias, as imprensas, as bibliotecas, os jardins botânicos, os observatórios, os museus, e ainda outros estabelecimentos cujo complexo custo pode ser atendido, mesmo por um ministro exclusivo. Duplica a impossibilidade, se atendermos a que se não trata só de regular a questão do ensino, mas de estudar, de traçar e defender as reformas nos diversos ramos, principalmente no da instrução primária, o mais urgente e o mais difícil. Assim, já porque o ministro do Reino, colocado entre a direção política do PES e a instrução pública, é constrangido a sacrificar a instrução, como os factos 9 têm demonstrado no decorrer dos anos, já porque a principal qualidade exigida para a pasta do reino é a importância política dos cavalheiros indigitados pelas situações que nas lutas parlamentares conquistam o poder. É óbvio que a pasta da instrução pública deve ser entregue em cada modificação de gabinete àquele dos ministros, que pela ordem dos seus estudos e vocação especial do seu espírito se ache mais nas circunstâncias de gerir o assunto. A mais, é inegável que as conveniências políticas, mesmo as legítimas, as que são admitidas pelos costumes e pela índole das instituições constitucionais, reclamam do ministro que dirige a política interna certas concessões. Todo o sistema da instrução se tem ressentido deste facto, e desemulou sem o receio de sermos desmentidos. Não há reformas possíveis no cerquilou do ensino, principalmente do ensino superior,
cuja urgência é por todos reclamada, enquanto essas reformas dependerem do ministério que tem a seu cargo a política interna com todas as complicações eleitorais e loucas. Outras razões importantes se aliam a estas. Sabem todos que durante a sequência de cada ano econômico há sobras em diversos capítulos do orçamento do Estado. O falecimento de professores, a vacatura de cadeiras pelo movimento dos concursos, a proibição das acumulações de ordenados e outras circunstâncias, proporcionam sempre um saldo, que se deve desnaturalmente aplicar a melhoramentos da mesma espécie, neste caso a melhoramentos da instrução. Uma tal providência é nos outros países um grande recurso para a administração do ensino. Foi em virtude das sobras que ultimamente o ministro da Instrução Pública de França conseguiu aumentar em toda a superfície do império o subsídio às professoras de instrução primária. Sucede porém entre nós que este recurso pode deixar de ser aplicado exclusivamente à instrução, por isso que o saldo da instrução pública não forma saldo da direção geral, mas saldo de todo o Ministério do Reino. O prejuízo é ainda mais grave, e pedimos atenção especial para as seguintes considerações. A instrução primária, dotada entre nós tão mesquinhamente, que apenas é contemplada com a quarta parte da dotação geral da instrução e estabelecimentos literários, tem uma sobra anual de 23,2.000 cifrão 000 réis, cifra redonda. Se a esta sobra acrescentarmos a de 2.000 cifrão 000 réis do Conselho Geral, e a de 5.000 cifrão 000 réis da Instrução Especial, sobe o saldo anual a 30.000 cifrão 000 réis 1. Estes 30.000 cifrão 000 réis, em vez de serem aplicados à instrução primária, vão reforçar a instrução superior, e das sobras da mesma instrução superior 11 reverterem também para ela. Não será inferior, antes excederá a 40.000 cifrão 000 réis o total das sobras. Quer dizer, mais de 40.000 cifrão 000 réis na dotação geral da instrução pública deixam de ser aplicados anualmente à desgraçada instrução primária, podendo aliás com esta soma criarem-se mais 450 cadeiras, ou 40 edifícios escolares, ou o ensino profissional, ou o que mais urgiria, como a primeira necessidade da instrução elementar, uma organização da inspeção local em todo o reino. O remédio para este assunto importantíssimo da melhor aplicação dos saldos ao ensino primário, só se conseguirá com a fundação de um Ministério de Instrução Pública. Nem contra a ideia do novo ministério poderão objectar com o aumento da despesa, o cabo de não das reformas portuguesas. Pelo contrário, a organização do novo ministério terá por anjo protetor a economia, esta fantasiosa dama tão avidamente requestada nos tempos que vão correndo, como desdenhosa entre os afagos com que pretendem seduzi-la. A Direção-Geral de Instrução Pública, atualmente composta de 4 repartições, poderá, quando o Ministério, abranger também os negócios da sua contabilidade, se ao mesmo tempo se realizar o princípio há tanto reclamado da simplificação dos serviços, já pela diminuição do expediente,
já pela descentralização de negócios que passariam para os estabelecimentos subalternos 12, como a nomeação dos empregados inferiores, os espetáculos públicos e outros assuntos. Exemplifiquemos, para ficar bem clara a nossa ideia. Que princípio justificará em pleno século XIX o anacronismo de 2 diplomas régios, decreto e carta, para a nomeação do mesmo funcionário? Que necessidade insta por um acervo de decretos, de portarias, de alvarás, de afixos, e todo este labirinto multiplicado ainda pelos registros, quando bastaria, em geral, o simples despacho nos processos, e a sua publicação no Diário Official? O que dizemos do novo Ministério da Instrução Pública? Aplicamo-lo também aos outros ministérios, porque uma das mais pestíferas chagas da nossa organização, ou desorganização, é o nefando reinado da papelada. Mais obras e menos palavras. Não achamos que o PES tenha funcionalismo excessivo, o que tem é funcionalismo excessivamente acumulado. Há muitas repartições do Estado que dispensariam parte do seu funcionalismo, simplificado o expediente, mas também há muitos serviços que seria indispensável criar ou reorganizar, e apontaremos entre elas a reforma penitenciária, a beneficência, a estatística, a inspeção e outros. Desculpe se nos termos decido a exemplificar estas últimas particularidades, mas era necessário fazermo-lo para levar aos espíritos o convencimento por meio dos factos, que são a razão prática das coisas. 13 e 4. Vamos concluir. Demonstramos que o sistema das direções foi um passo notável, servindo de transição natural para novas descentralizações, como a que se indigita. Demonstramos a indispensabilidade de converter a Direção-Geral em um Ministério de Instrução Pública, que deu impulso às reformas reclamadas em vão há tantos anos. Demonstramos finalmente que a ideia do novo ministério ligado a outro se pode realizar com economia, e em todo o caso sem aumento nenhum de despesa. Desenganemo-nos, não haverá reforma possível na instrução pública sem a existência de um ministério especial. Perguntamos, querem demorar por mais tempo as reformas da instrução, e sobretudo da instrução primária? Um PES que no século XIX não possui uma só cadeira de ensino primário superior nem profissional, que nas próprias escolas elementares desconhece a educação física, o desenvolvimento intelectual, e, pode-se dizer, a educação moral, que não organizou ainda a sua instrução primária na base indispensável da localidade, que não tem senão 331 cadeiras para o sexo feminino, um PES que de 750 a 2.000 crianças de 7 a 15 anos de idade tem fora da instrução 650 a 2.000, cuja média de crianças do sexo masculino é de 3 para 100 habitantes, e do sexo feminino de 1 para 100, um PES que 14 não tem inspeção local, e apenas a sombra de inspeção distrital, que não tem bibliotecas populares, que não distribui livros, que não ensina ao povo nem desenho, nem canto, nem princípios de agricultura e indústria, um PES cujo magistério primário morre de fome, sem carreira gradual que lhe abra o incentivo do futuro, um PES cuja dotação do ensino primário, menor do que a dotação do ensino superior,
não encontra auxiliar valioso nos recursos da associação nem do indivíduo. Um PES em estas circunstâncias não é um PES europeu, digamo-lo com profundo desgosto, é um PES semi-bárbaro. Forcejemos porque não o continue a ser. Lembrem-se os poderes públicos, e lembremo-nos todos, de que o problema da instrução nacional é a bandeira da liberdade e do progresso. O governo acha-se autorizado pela Carta de Lei de 9 do corrente mês de setembro a reorganizar os serviços públicos. Está na mão dele dar o grande passo para as reformas do ensino nacional, criando o Ministério da Instrução Pública nas condições que ficam delineadas. Não deixe perder este ensejo, que talvez não se repita. Levante a questão do ensino que rapizinhada há tantos anos. Avalie a responsabilidade que tomou sobre os ombros e desempenhe-se dela, na especialidade que tratamos, com proveito para o PES, que jazendo nas trevas tem sede da luz. Façam causa comum no assunto as parcialidades 15 que nos dividem. A questão da instrução pública não é uma questão de partidos, é uma questão nacional, uma questão de vida ou de morte para o futuro da nossa terra. Não está defronte de ela a política, está a nação. Estas cifras são extraídas das últimas contas impressas do Ministério do Reino, do exercício do ano econômico de 1864 a 1865, comparadas com a tabela das despesas autorizadas para o mesmo ano. Asterisco end of the project Gutenberg e-book necessidade de um Ministério de Instrução Pública update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg,
you agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree or abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work.
The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. 1.2. If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unrecord, touch or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However,
IFU provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark working format other than plain vanilla as or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla as or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on,
transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation,
anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cost or occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senhor Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000,
are particularly important on maintaining tax-exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest on it and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Necessidade de Ministério de Instrução Pública e segundo, terceira, quarta de Full Project Gutenberg License.